Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Muito. Chama-se Tiago Emanuel Martins Santos. Nasceu na Margem Certa, em Sarilhos Pequenos. Sarilhos não sei, pequeno não é. Tem uma página na Wikipédia e por algum motivo isso fascina-me. Quando a li, fez-me sorrir. Já vais perceber porquê. Corria o ano da graça de 1987 e a 17 de novembro nasceu o meu amigo Tiago, alquimista do sabor, enciclopédia gastronómica, quase um feiticeiro dos ingredientes. Inteligente, aventureiro e dono de um abraço que ampara como poucos. Alguém disse um dia: auguro um grande futuro ao Tiago. Ontem tive momentos de puro brilhantismo à mesa. Quando chegar à minha idade, será seguramente um dos melhores cozinheiros que este país terá e verá. Se quiserem saber quem é que disse isto, vão à Wikipédia. O que mais gosta de fazer é navegar à vela, pescar e fazer os outros felizes. Quase nunca consegue, mas tenta. Vou ler uma coisa que o Tiago escreveu. Isto começou bem. Acima de tudo, cada vez mais sinto que de onde vim e para onde venho pouco importa. O que importa é o que fazemos aqui, agora, no nosso dia-a-dia, na companhia das pessoas que mais amamos. E eu sinto, ainda hoje, que sou um miúdo, experiente, maduro, mas um miúdo, que o único sonho é agradar a toda a gente, mas que continuamente não se agrada a si. Sinto que o mundo me rodeia, mas que estou só. Sinto que trabalho todos os dias para que a minha biografia seja honesta e feita por quem comigo viveu. Até porque qualquer biografia feita por mim será de uma dureza que espero que não faça jus a quem sou, ou pelo menos quem tento ser, quem quero ser. Falemos do futuro e não do passado, para onde vamos e não de onde viemos. Façamos as contas. Tens 15 anos para te tornares naquilo que o João vaticinou em 2017. E eu acho que estás no bom caminho. A ti parece-te que sim ou não te preocupa tanto? Epá, não preocupa, claro. Primeiro falaste de uma coisa, nem estava à espera dessa frase. Isso é uma frase que me marca muito, sabes, o amor que eu tenho, o amor que temos pelo Joe. E dizemos no presente porque o Joe está sempre aqui. E lembra-me agora, há bem pouco tempo, quando foi o aniversário dele, de eu cair num pranto de saudades de poder partilhar com alguém que tinha por mim uma admiração que era mútua, muito genuína, uma amizade lindíssima, e de saber que ele estaria extremamente feliz e à gargalhada, que aquela gargalhada que só ele tem, de algumas conquistas que estão aí por vir, que são nossas, são de todos nós, que são importantes para mim, naturalmente, mas que são importantes para muita gente. Preocupo-me com o que o Joe vaticinou, porque não o quero desiludir, mas não me preocupo. Foi uma senda, sabes, foi uma fase muito negra. A altura em particular, 2017, foi uma fase muito negra da minha vida e da minha carreira profissional. Foi uma altura que houve uma necessidade grande de ajuste até do ego, de muita introspeção, de muita autodescoberta, em que aconteceram coisas muito bonitas do ponto de vista humano, mas muito duras, para um miúdo, ainda me considero um miúdo, mas lembro-me perfeitamente de quando faço em 2017 o meu primeiro congresso dos cozinheiros e acabar o congresso dos cozinheiros a chorar num pranto imenso, e tinha sido convidado para fazer a abertura de congresso, que era um privilégio, tinha tido aplauso de pé por parte da plateia, tinha corrido tudo como eu tinha planeado, mas aquilo não era suficiente, porque eu sentia tudo que era fogo fato, não é? E eu acho que é um bocadinho essa é a constância que me tem guiado nos últimos tempos e que faz com que eu seja muito duro comigo próprio, que é: não te acomodes, não aches que sabes, Que já está. não achas que fazes, não achas que consegues,
tens de continuar a estudar e continua a estudar ainda hoje e continua a procurar, continua a questionar-te, continua a estar insatisfeito, e isso foi uma coisa que também com o nosso irmão, o meu irmão, o amor da tua vida, o amor da nossa vida também trazia com de uma forma muito taciturna e calma. E eu lembro-me muitas vezes de ter conversas em que tu também estavas com o Mano Grande e que estava eu, parecia quase pai dele, tipo, olha, emocionalmente, gera lá a coisa de uma forma diferente. E depois ele trazia-me uma vertente que eu não conseguia ter na minha vida, que tinha uma inveja tremenda e que tenho e que tento, que é a felicidade das pequenas coisas, que é o Joe conseguia ser absolutamente feliz com coisas mínimas. Ele seria felicíssimo com esta garrafa de vinho, com este momento aqui junto a nós. E guio muito mais a minha vida hoje por isso, não por aquilo que fiz, nem por aquilo que conquistei, que passei, o que criei, o que tenho por criar, mas pelas coisas que me faltam fazer e tentar aproveitá-las ao máximo, mas sempre com uma insatisfação muito grande. Isso é muito bom. Insatisfeito. Isso é muito bom. Muito aqui um disclaimer, em 14 programas é o terceiro homem que eu entrevisto, e um deles foi o meu pai, que entrevistei em conjunto com a minha madrasta, só para que percebas a importância da coisa. Muito obrigado pelo privilégio. Agora sim, obrigada por teres vindo e por me teres dito que sim, Tiago. Este é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Vamos tentar agitar as águas e meio que quebrar este início que eu não esperava tão emocionante. Mas pronto, é isso. Preciso que me dês uma música, só uma. Uma canção, uma cantiga, uma música. Só quero uma. Eu diria o Riverman, do Nick Drake. Boa. Por uma razão óbvia, fala de uma história muito bonita em que tem este paradoxo do homem do rio que leva à morte, não é? Que é algo que nos assombra a todos e que me assombra também a mim, que é o medo da finitude, de as coisas poderem terminar, e o que é que tu fizeste e o que é que deixaste, o que é que efetivamente tu criaste, se quiseste criar alguma coisa ou se quiseste só viver o momento, e fala de uma aparente liberdade que nós achamos que temos, mas que nunca temos, e que nós estávamos aqui a falar em off, que é, nós somos todos um grande loop, e então o melhor que podemos fazer para atalhar caminho é perceber o que é que as outras pessoas fizeram na história, tentar contorná-la, embarcá-la, trazê-la para nós. Foi por isso que eu também escolhi o Miles Davis e que traz este concerto que é absolutamente delicioso, o Adágio do concerto de Aranjuez, em que o Miles, sendo um dos artistas mais conhecidos do mundo e na altura, conseguiu ter a plenitude e não ter a pedância de poder chegar a uma arte teoricamente menor que o jazz, e poder olhar para ela, incorporá-la, perceber a sua beleza, a sua essência e construí-la. E eu na cozinha faço um bocadinho isso, que é, apesar de eu fazer uma cozinha contemporânea, tento olhar para a cozinha portuguesa sem ser de forma tradicional, portuguesa e do mundo, mas sem ser de forma pedante ou dizer, não, nós fazemos é acima dos outros, o que nós fazemos é radicalmente diferente, é uma expressão artística diferente da expressão artística mais mundana, como o grafite é mais mundano e o expressionismo é menos mundano e mais aristocrata, mas tentar que seja eclético. E eu acho que o Riverman, para além de ser absolutamente lindíssimo e inspirado num dos meus concertos favoritos, que é o concerto de Ravel de Daphnia de Chloé, que é maravilhoso, o arranjo de cordas, e o arranjo de cordas do Riverman é muito inspirado nesse concerto, e depois toda a história do Nick Drake, que foi uma pessoa que foi constantemente insatisfeita e que levou infelizmente ao seu suicídio muito precoce. Julga-se pensa-se que foi acidental ao suicídio, eu acho que claramente foi suicídio, mas é uma música absolutamente brilhante e deliciosa e linda. E que vamos ouvir mais daqui. Bastante etérea, eu acho que isso é fantástico. Filme da tua vida? Epá, difícil. Filme da minha vida, eu acho que pode ser uma série, não um filme. Pode, eu gosto mais de séries, e eu acho que uma das séries que mais me marcou e de que mais gosto é uma série portuguesa chamada Quando os Loibos Uivam, que falam sobre a gestão dos terrenos baldios no interior do país, na beira interior, durante o Estado salazarista, e a forma como os beirões tentaram lutar contra a ditadura. Eu acho que é maravilhosa. Quem não viu, eu recomendo que vejam, porque é mesmo muito, muito boa. Banda da tua vida, tens uma? Epá, difícil, mas diria que se tivesse que escolher uma, Genesis, os primeiros anos. Dos primeiros anos. O que é que cozinhavas para eles? O que é que eu cozinharia para eles? Epá, seria difícil, porque o Peter Gabriel agora é vegan, e portanto tinha que arranjar difícil para tinha ti, que arranjar um porco não binário que se identificasse como um brócolis.
para lhe poder servir uma boa carne na portuguesa. Não, mas eu acho que serviria um grande cozido à portuguesa feito nos Açores, acompanhado de um vinho da Corral de Atlantis, porque representa a territorialidade, o espaço e a nossa tradição e herança gastronómica. Queres falar do que estamos a beber, que tu escolheste? Sim, estamos a beber o meu produtor favorito dos Açores, que é a Corral Atlantis. Eu gosto muito do nome porque de facto o vinho é produzido em pequenos corrais à sombra de Atlantis, da deusa Atlantis, e é feito pelo Marco, pelo Paulo Oriano, que faz a enologia, pelo Marco Faria e pelo Sr. Manel Faria, que fazem coisas absolutamente sublimes de recuperação de castas autóctones e endógenas da ilha e do arquipélago, e que têm uma plantação absolutamente divinal, bastante ancestral, de uma produção muito, muito artesanal e bastante honesta, e representa o território na melhor forma possível. E como nós temos uma ligação grande aos Açores, não podia deixar de ser. Isso está maravilhoso, para que conste. Está mesmo, e está mesmo. Não está arrefecido, ou seja, está à temperatura ambiente. Tu dizias que a prova está feita de que as coisas boas são boas sempre. São sempre boas. Quem é que gostavas de levar à pesca? Quem é que eu gostava de levar à pesca? Neste momento tu, naturalmente. Já estamos a falhar há vários anos que andamos a falhar. Eu sabia nisto. que ias responder isso, mas vá, troca lá. Mas gostava de levar à pesca novamente, e há pessoas que não estão entre nós que vão comigo muito à pesca, mas das pessoas que estão cá, gostava de levar à pesca o Francis Malman. Muito bem. E porquê? Tenho que perguntar. Porque o Francis Malman, apesar de ter é um dos cozinheiros, é um cozinheiro argentino, não sei se conheces ou não, é um chefe de cozinha argentino fenomenal, mas que eu acredito que tem uma ligação espetacular com aquilo que é a terra, as origens da gênese, o fogo, a chama viva, a dureza e a crueza da comida, e eu acho que gostaria de o levar porque iríamos ser muito felizes os dois numa faina de pesca, como já fizemos nós, acampar-nos numa ilha deserta e a recoletar o que vamos comer. Se fosse alguém para ter uma boa discussão e uma boa conversa, seria o Dan Barber, como tu sabes, foi das pessoas que mais me marcou na vida. E seria muito interessante. Bom, prato favorito, só um. Epá, eu diria, eu posso dar uma família? Podes. Estofados. Tudo o que é estofado. Tudo que é estofado. Também gosto, por acaso. Tudo que é estofado. E agora, de repente, fiquei com saudades de cozinhasses para mim, portanto. Uma chanfaninha agora aqui, era que nem gingas. Bom. Era que nem gingas. E para quem gostavas de cozinhar, sem ser para mim, que já sei que sim, mas para quem? Nada convencida eu. Que eu gostava Espetacular. Quem é que eu gostava de cozinhar? Epá, neste momento gostava bem de cozinhar para o António Costa. Porquê? Porque tenho lá umas ostras que não estão assim muito famosas e acho que o homem está mesmo a precisar ter bolas. assim uma pequena desinteria, ver se nos ajuda um bocadinho mais, porque isto anda difícil de gostar. Maravilha. Mas se não fosse para fazer uma praxe a ninguém, gostaria imenso de cozinhar para o Papa. Era? Gostava de cozinhar para o Francisco. Gostava de lhe fazer já pensaste umas o que é que bifanas foi? e uns pregos. Olha, vês? E eu aqui ia perguntar, eu vou perguntar agora o que é que ele ia fazer. E bifanas e pregos, gosto. Porque apesar de ser agnóstico, acho que é uma pessoa com... Gostava de discutir alguns argumentos com ele. Também és daqueles que não... Coisas malta não acredita nem entende, mas gosta de perceber não, porquê. Gosto de tentar perceber. Aliás, eu adorava ter fé, pá, adorava. Também, olha, eu, igual. Se tivesse pedir um superpoder era ter fé. Há bocado falávamos em off daquela minha amiga que eu entrevistei aqui e juro-te, acabou, eu pensei, bolas, que inveja do caraças. Sério, adorava. Que inveja. Acreditar no que não se vê, não se sabe se existe, não há provas, mas está lá. Pá, não consigo, nem no Benfica. Caraças. Eu acho que sabes, vamos perder, portanto. Olha, as bolas, Tiago. Epá, não tenho fé. Pronto, ok. Pairing perfeito. Pairing perfeito, amizade. É? Já tive pairings muito, muito maus, mas com bons amigos e terminar em gargalhadas supremas. E portanto eu acho que o melhor pairing é a amizade. Portanto, não escolham vinho, escolham quem é que levam para beber vinho convosco. Gosto disso. Olha, fala-nos só um bocadinho da tua infância, porque eu não conheço a tua história primeira, portanto, conta-me lá um bocadinho. Eu sei que não gostas de voltar ao passado, mas eu acho que é importante. Sim, eu nasci em Sarilhos Pequenos. Nasci no Hospital do Montijo, mas toda a minha vida foi em Sarilhos Pequenos. É uma pequena aldeia, para quem não sabe, fica ao lado de Sarilhos Grandes, só para localizarmos geograficamente. Mas fica ali entre a Moita e o Montijo e tive uma infância bastante feliz, pelo menos na minha perspectiva, porque tive a oportunidade de ser livre. Tinha pinhal onde podia caçar, tinha rio onde podia andar, pegar nos frigoríficos que a malta jogava para o rio, fazer deles barcos e andar a navegar pelo Rio Tejo. E portanto eu acho que nesse aspecto foi uma infância feliz, uma infância um bocadinho revoltada em alguns momentos.
sempre fui uma pessoa, acho que taciturna e que, apesar de ser muito extrovertida, ainda hoje mascaro muito daquilo que é a minha forma de ser com a minha extroversão. A sério? E na infância acho que também era um Ninguém bocadinho diria. assim, sempre fui um gajo meio palhaço, meio brincalhão, que dava um ar autoconfiante, mas muito inseguro. Acho que não mudei muito, eu continuo a ser o mesmo puto, mas cresci, tive durante muito tempo ligado a movimentos políticos, o que me ajudaram bastante a pensar. Aliás, apesar de hoje não me alinhar com aquilo que é o PCP, durante muito tempo fui militante da Juventude Comunista Portuguesa, que foi, e recomendo a toda a gente, aos meus 14 anos. Eu também, mas não... Não por razões Agora políticas, não. mas porque de facto tenho uma dívida de gratidão enorme para com aquilo que a Juventude Comunista Portuguesa me trouxe, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista da crítica e do questionamento e do procurar informações para poder defender os meus pontos de vista, e ensinou-me muito a ser crítico, e eu acho que isso é absolutamente fundamental. E tive um papel muito ativo na vida política durante a minha adolescência, que me ajudou imenso. Mas eu acho que foi isso, pá. Era um miúdo que gostava de música, gostava de desporto, gostava de natureza, de ar livre, gostava de ir roubar laranjas, montar armadilhas para apanhar Chinchada, pássaros, portanto. Sim, ir à senhor. chinchada. E é isso, pá. Eu acho que era isso. Acho que era um puto contente. Eras? Acho que Tens irmãos? Eu não sei se Tenho uma irmã mais velha, 10 anos que eu. Não fazia ideia, estás a ver? 10 anos mais velha Como é que que é possível? Como é que se chama a tua irmã? eu. Iola. Sério? Yeah. Isso é espetacular. Eu também acho que sim, porque eu quando era novo gozava, portanto. Opa, não é nada. É tão giro o nome, tão diferente. Acho fixe. Eu gostava que fosse a Iola, que era um barco tradicional de Setúbal. Mas foi Claro, com inspirado- certeza. Havia duas hipóteses, se não estou em erro. O meu pai tinha duas hipóteses, que era Que era? chamar Iola, que era uma personagem de uma novela que estava a passar na Opa, televisão. estás a brincar com E a coisas de uma outra novela. hipótese era a outra protagonista, que era Mari Lúcia. Vou morrer. Eu rezei durante muito tempo que ela gostasse de Mari Lúcia e que resolvesse alterar o nome para Mari Lúcia, mas ficou Iola. Felizmente, o meu acertou mais ou menos. Tiago Emanuel não é assim tão mau quanto isso. E também estava a dar uma novela nessa altura com um protagonista com esse nome ou não? Pá, eu gosto de contar às pessoas que o meu pai é Emanuel porque achou que eu pimba no futuro, mas acho que na altura ainda Na altura não. ainda não havia o Tiago, Emanuel. não inventes. Não havia Emanuel. Mas é uma narrativa gira. Nós podemos contar as narrativas que quisermos sobre a nossa É história. não verdade. Olha, eu costumo fazer a introdução das músicas que os meus convidados escolhem, mas quando tu me mandaste, olhei para o que tu escreveste e disse, bolas, nem pensar. Eu vou mandar... Entra a música e depois o Tiago explica. Vamos ouvir o Tim Buckley com Down by the Borderline. Pode ser? Deus. Vá. Explica lá porque é que escolheste esta música. Pá, eu sou um fã dos Buckleys, pai e filho, um fã absoluto. E o Tim Buckley é dos artistas, dos cantautores, para mim, mais controversos da música folk norte-americana, e escreve esta obra muito à semelhança daquilo que o Miles Davis fez com o Concerto Aranjuez, em que pega naquilo que é a tradicionalidade do flamenco e o incorpora e o respeita e participa e dá o seu cunho de jazz, mas com essa participação. Aqui o Tim faz uma inversão naquilo que foi a sua carreira folk. Aliás, este álbum que foi um absoluto falhanço na altura, pela sua contemporaneidade, e fala de uma mensagem social muito gira, que é quando ele começa a primeira frase da música e que nos dá todo o contexto da música, que é também ele muito artístico e muito quase uma ópera sinfónica quando estamos a ouvir, e dá-nos muitas pistas sobre aquilo que ele está a falar. Mas quando ele diz-nos Way Down on the Borderline, Where the White Folks Tread Easy, ele fala essencialmente daquilo que são as diferenças sociais e da forma como os brancos têm esta perspectiva de desenvolvimento até na própria sociedade muito mais fácil que todos os outros povos que estavam nos anos 70 a chegar em massa aos Estados Unidos, e todas as questões raciais
não só com os afro-americanos, mas também com os pan-latinos que existiam no território. E esta música incorpora então esta musicalidade muito mexicana, no trompete mexicano. Aliás, ele trouxe um conjunto de trompetistas que gravou com ele nesta sonoridade em que faz uma crítica ou satírica durante a música e sobre a história de um rapaz que vai até às fronteiras, neste caso às ligações entre as próprias culturas, e mimica até às vezes sons de burro na forma de cantar, para nos trazer esta questão de quão idiotas nós somos por acharmos que as pessoas são diferentes só por causa da fronteira onde nascem. E as fronteiras são a maior idiotice que existe, porque é só uma questão de casualidade, mas não fez nada para as merecer. E portanto aconteceu, as nacionalidades são exatamente isso, e o respeito é extremamente importante. E ele, quando faz esta música, que é a última faixa do álbum, que marcou-me bastante pela disrupção sonora, por aquilo que ele fez de forma revolucionária, em que traz aqui uma inversão grande do mundo folk para o mundo de jazz contemporâneo, alternativo, e que traz esta musicalidade muito crítica, que não é só expressa nas palavras, que eu acho isso extremamente bonito, mas que é expressa na fonética, na forma como ele canta, como entoa e como tem os momentos musicais espartilhados ao longo da faixa. Pá, eu acho absolutamente maravilhoso. É uma obra com a qual eu já me deliciei a ouvir horas e a repartir e a deliciar-me com pormenores fonéticos absolutamente incríveis. E fala sobre isso, sobre a igualdade de género, e eu acho que é um bocado essa missiva de somos todos iguais. Parem lá com essa porcaria dos pretos, brancos, azuis, amarelos e essa merda toda que não faz sentido nenhum. E os que são brasileiros, que estão em Portugal, e os nepaleses e os indianos, somos todos seres humanos, pá. Tivemos a sorte de nascer em sítios diferentes, oportunidades diferentes, agora nós criamos as nossas oportunidades. E eu acho que ele, de forma singela, nos anos 70 e visionariamente fala sobre isso de uma forma disruptiva sobre o povo latino. Perceberam porque é que eu não tive que fazer introdução nenhuma, porque pronto, o Tiago faz o trabalho por mim. Olha, vamos falar de cozinha e do maravilhoso mundo dos cozinheiros. Mas antes disso queria que me explicasses. Tu licenciaste em Geografia e Planeamento Regional, que, claro, como é óbvio. Quando é que surge a cozinha e porquê? Pá, a cozinha surge logo. Surge desde logo. Eu, quando terminei o meu secundário, eu era bom aluno, apesar de ser um puto irreverente, brincalhão e o palhacito lá da malta e a associação de estudantes e bandas e futebol, whatever, mas eu era bom aluno, então eu tinha uma média boa, e a minha família é uma família bastante humilde, não há ninguém até licenciado na minha família até hoje, é uma família extensa. O meu pai tem 10 irmãos, portanto é uma família grande. E houve uma pressão positiva da minha família de pá, tu não vais para cozinheiro, tu vamos a tirar um curso superior para seres alguém na vida. E seja isto lá, isto o que quer que seja, não é? Como se fosse preciso ter um curso superior para ser alguém na vida, mas eu percebi o ponto de vista de alguém que vem de origens mesmo muito humildes. O meu pai é soldador, a minha mãe é doméstica, portanto são pessoas que me deram tudo e que me deram uma formação essencial de caráter, mas que fizeram uma pressão positiva porque queriam que eu fosse realmente mais do que aquilo que eles conseguiram ser e atingir coisas mais importantes. Então eu como estava ligado ao mundo político, pensei, pá, Geografia, Planeamento Regional, ótimo, vou poder criar coisas que tenham um impacto efetivo na vida das pessoas, eventualmente poder estar associado a uma autarquia. Estava a pensar no tacho, não é? Já sabes como claro, é que é. Certeza. No tacho, é isso, estavas a pensar no tacho. E como estava a pensar no tacho, tinha sempre o bichinho da cozinha e acabei por ser um bocadinho empurrado positivamente para a faculdade. Não porque nunca houve dos meus pais dizer não, tens que ir, foi do género, pá, vê lá, e eu senti não, vê lá isso. Eu tenho que fazer isto, os meus pais têm razão, vou fazer isto. E, entretanto, faço a licenciatura, termino da licenciatura, faço o mestrado. Quando termino o mestrado, fiz uma mestrado em detecção remota e sistemas de informação geográfica, e quando termino o meu mestrado fico naquela, bem, agora tenho doutoramento pela frente, e gosto bem de cozinhar, portanto se calhar vou tirar, como tenho aqui tipo 6 mesinhos, vou tirar um curso de cozinha ao Estoril, porque isto é capaz de ser giro para cozinhar ao fim de semana para o pessoal. Boa. E nunca mais parei. Olha, conta-me um bocadinho o percurso profissional depois disso. Tu tiras o curso no Estoril e quê? Eu sei que não gostas e tal, e que importa é o que falta fazer, mas vá, conta-nos lá. Portanto, tiro o curso, e depois de tirar o curso chego aqui aos dias de hoje, extremamente entusiasmado com aquilo que está por fazer, com as novas perspectivas da cozinha portuguesa. Eu senti que tinha de facto algum talento.
e que cozinhava bem, aquilo que eu fazia sabia-me bem, eu só não percebi se as pessoas que iriam comer aquilo que eu fazia iriam concordar, porque no fundo é só isso, que é o melhor cozinheiro do mundo é aquele que consegue ter o palato mais universal, não é? Que é aquele que consegue agradar ao maior número de pessoas possível. E eu na altura isso foi um bocadinho assustador, porque quando eu racionalizava sobre isto achava, ok pá, mas tu não vais ser esse gajo, porque eu gosto, como tu sabes, já comeste a minha comida várias vezes, ainda bem, mas a minha comida é toda muito intensa, não é? A minha comida não é elegante. Eu acho que tu tens que levar. Eu costumo dizer aos nossos colegas de profissão que, pá, que a elegância é um subterfúgio para quem tem medo de temperar a comida. que eu não vou a um restaurante para ter uma coisa elegante. Eu vou a um restaurante para levar um estaladão na boca, pá, e que se errar, que se não for bom, que seja nas minhas condições e não nas condições do cliente. Que é, se tu não gostaste realmente daquilo que eu queria fazer, ao invés de eu estar a tentar fazer aquilo que te agrada e falhei, e nem eu gosto nem tu. Portanto, mais vale gostar um de nós os dois. E assustava-me um bocadinho isso, mas de facto depois tenho um conjunto de experiências profissionais. Pá, passei desde a Sonai, ao Hotel Areias do Seixo, a Escola Técnica Profissional da Moita, que para mim foi importantíssimo, o Grupo Champanharias, que cheguei durante muito tempo, um conjunto de experiências onde eu via que existia uma universalidade da aceitação daquilo que eu fazia, daquela que era a minha visão. Nunca achei nem sinto hoje que seja um tipo extremamente criativo. Eu acho que sou, honestamente, Ana, juro. Eu tenho esta conversa montes de vezes. Eu sinto que sou o gajo menos criativo que há à face da Terra. Mas porquê que dizes isso? Eu ponho sempre, eu acho que há uma classe, né, tipo, há uma escala, e eu estou aqui tipo no 1. Sim. Depois tens um gajo tipo o Hugo Brito que está no 10. Não é? O Brito de repente chega, pá, e já falámos sobre isto, e o Brito de repente chega ao pé e diz, pá, eu fiz aqui um vinagrete de massa folhada com um gelado de água de batata doce. E eu tipo, como é que tu pensaste nisso? Pá, não sei, acho que isto ficava bem. E eu não sou capaz de fazer isso. O meu trabalho é um trabalho muito de base de dados. Eu até brinco um bocadinho, é quase como uma inteligência artificial, que é... o chat GPT da cozinha. Pá, não, porque não sei tudo, mas é muito na perspectiva de eu encontro tipo 30 receitas, e nessas 30 receitas tu tens a associação de um ingrediente a 20 outros ingredientes, e portanto tu percebes que aqueles ingredientes acabam por funcionar e depois tu acabas por os utilizar. E eu sou muito assim, o meu trabalho é bora lá fazer uma reinterpretação de uma feijoada, então temos o feijão, temos o tomate, temos a cebola, temos o alho, como é que vamos trabalhar cada um deles para os potenciar? E eu não acho que isto seja nada criativo. Eu acho que sou literalmente muito científico naquilo que faço e muito pouco criativo. E fico bem espantado quando as pessoas dizem, isto é de uma criatividade, e eu assim, pá, acho que não acho nada, porque é extremamente óbvio para mim. Não é, sabes que é óbvio para ti, mas pensa que para quem está a provar não é óbvio, até porque não é normal eu falar tanto, mas o que eu sinto quando como aquilo que tu fazes, e a criatividade está aí, é que o estalo na boca. E essa cena é que é difícil. Mas eu acho que isso é a essência. Isso Tiago, isso é que é complicado. Eu acho que são duas coisas. Primeiro é não ter medo de... É arrojo. Isso, eu acho que isso, eu sou um gajo muito arrojado. Epá, porque eu não tenho medo nenhum de reduzir um caldo até um ponto em que tu levas um chapadão. Mas literalmente. E eu acho que é um bocadinho arrojo. É não teres medo de te afirmares. E eu acho que isso eu tenho. Eu sou um gajo que, apesar das minhas inseguranças na cozinha, sou muito confiante. Sou bem atira disso. Epá, é preciso fazer o quê? Só tenho uma panela de ferro, fogo e areia. Tranquilo, não é preciso mais nada. E faço acontecer. E eu acho que aí sim, mas não acho que seja... Pá, eu olho para pessoas criativas que fazem coisas realmente muito fora da caixa, e eu utilizo não esse processo, mas um processo muito matemático. Eu começo com uma árvore de decisões, imagina, empresta-me a tua caneta. Faz favor. O meu processo criativo é muito do género. Eu quero fazer... A gente depois mostra. Eu quero fazer, sei lá, uma interpretação de cozida portuguesa, não é? Sim. Portanto, eu chego aqui, cozido. Ok. Este cozido difere-me em 3 coisas essenciais. Enchidos, não é? Enchidos, / fumados, / curados. Depois tem legumes, / vegetais, e depois tem proteínas, não é? Depois nas proteínas, eu nesta árvore de decisão abro e coloco, olha, quero utilizar... Isto é um suponhamos, por favor. Como frango. Ele escreveu frango. Vaca, porco. O porco, o que é que posso fazer? Posso trabalhar a barriga e vou fazendo estas árvores de decisão: barriga, pé, mão, lombelo, etc. E depois, o que é que posso fazer? Posso cozinhar a baixa temperatura, posso fazer uma fumagem e cruzá-lo com um campo dos curados e fazer uma carne curada para trazer para ali. E eu faço-te uma mega... Eu posso mostrar-te os meus modelos. Eu faço-te mega modelos dos meus pratos.
em que vou tendo árvores de decisão e depois na construção do prato o que é que vamos fazendo? Vamos pegando, eu e a minha equipa, principalmente o meu Xavier, que é meu irmão de sangue e que me compreende, que era um dentista que também largou o mundo. Pá, adoro isso. Há uma tendência cada vez maior. É da requalificação profissional. Não há? Yeah. E que largou o mundo da dentição para vir dar cabo da dentição, né? Portanto, no fundo ele veio ganhar clientes para os colegas, mas que depois acabamos por pensar, tipo, vamos usar este processo, vamos testar. Olha, não funciona, então, se calhar esta parte aqui que nós tínhamos trabalhado desta forma, vamos fazer um enchido de frango, vamos incorporar o frango daqui. E depois são muitas versões. Eu tenho receitas minhas que têm tipo 50 versões, 60 versões, porque eu sou um gajo muito inconformado e hoje faço uma receita e digo assim, pá, do caralho, bué da bom, isto foi a melhor cena que nós já fizemos. Ao fim de uma semana digo ao pessoal, epá, não. Isto está uma grande treta, isto está uma grande merda. E lembro-me que principalmente no Quórum, onde tu estiveste várias vezes, que nós mudávamos o menu, tinha vontade quase 15 em 15 dias, e havia uma palavra de segurança que quando eu chegava e dizia... Uma palavra de segurança? Havia mesmo. Eu tipo BDSM. Pá, pessoal, vamos mudar isto no menu, e a malta dizia, chefe, pachacha. Que bem escolhida a palavra de segurança. Não, porque eu gosto muito da fonética. E eu percebia que era... Exato. Eles têm razão. Também não desgosto. Porque a palavra de segurança era muito porque nós estávamos numa curva de aprendizagem, e quando mais vezes tu replicas, melhor fica aquilo que estás a fazer, e eles estavam na curva de aprendizagem, estavam ainda a crescer na aprendizagem daquilo que eu queria, e eu também, não é? E naquilo que era a assimilação do cliente, e de repente eu já estava a dizer, não, mas vamos lá cagar nisto e vamos fazer uma interpretação de outra coisa radicalmente diferente. E obrigava-los a voltar atrás na curva de aprendizagem e eles gritavam para achar e a coisa resolvia. Ok, mais um mês. Vamos mais um mês. É só para vos mostrar a receita do cozido, não sei se estão interessados, depois eu passo. Epá, eu não sei como é que tu consegues explicar-me isto assim e depois dizeres que não és criativo, porque eu acho que tu estás a limitar o conceito de criatividade. Achas? Pronto, não, acho honestamente. Eu acho que criativo é muito... Para mim a criatividade é... Bem, eu percebo-te, podemos abordar a criatividade de... e aí não é criatividade, é inovação, que é bora lá fazer aquilo que nunca foi feito, e criativo poderá ser olhares para aquilo que toda a gente vê, fazê-lo de uma forma diferente. E eu tento muito isso. Mas para mim não é um exercício de eliminação, sabes? De dormir com o bloco de notas na mesa de cabeceira, acordar e dizer assim, ei, lembrei-me de uma receita bué da fixe. Para mim é sempre bué da trabalho. Mas para os outros é? Epá, eu pelo menos julgar por aquilo que se diz, pela praxis que é verbalizada pelos meus colegas, eu diria que sim. É porque para mim é mesmo muito trabalhoso. Eu não consigo fazer um prato sem pensar na integração cultural do prato, qual é que é a origem etimológica do prato, a origem do prato até em termos espaço e temporal, de onde é que ele vem, como é que ele foi feito, como é que ele foi criado. Eu antes de fazer uma cabidela tenho que perceber quem é que foi o pioneiro da cabidela, porque é que ela fez, de onde é que ela surge, em que território, com que produtos. E eu sou um gajo muito obcecado com essas coisas. Eu não consigo fazer um prato ou escrever uma receita sem lhe contar uma história. E eu acho isso pouco crítico, porque eu estou a pegar no que já está feito. Mais me ajudas, eu acho que é exatamente ao contrário. Mas pronto, concordamos em discordar. Exatamente. Quem é que te inspira ou inspirou? Na cozinha? Sim. Eu acho que é um dos melhores cozinheiros do mundo, na minha opinião, uma das pessoas que mais admiro. Houve muitas pessoas que eu admirava, que conhecias e que me desiludi. Já falámos também sobre isto muitas vezes, mas há um cozinheiro português que para mim é absolutamente assombroso, que é o Lionel Pereira. Eu digo há muitos anos que nós andamos a brincar aos Alpes quando o Lionel Pereira já está na Lua, há muito tempo, para além de ser uma pessoa maravilhosa. Ele, a Fátima, a Sofia, são pessoas absolutamente indescritíveis, incríveis. É a única pessoa que eu chamo mestre, não lhe consigo chamar outra coisa apesar de ser amigo, porque tenho uma admiração extrema em Portugal por aquilo que o Lionel já fez, já faz, e por aquilo que é um estudioso absoluto daquilo que gravita à volta da gastronomia e uma alma inconformada. Pá, eu adoro pessoas inconformadas, adoro mesmo pessoas inconformadas. O Joe estava a dizer que eu aos 47 iria ser um dos melhores cozinheiros que Portugal já viu, que eu discordo plenamente, que acho que Portugal já viu muita coisa boa. E espero, não desejo tanto mal à cozinha portuguesa, espero coisas melhores. Mas eu dizia que eu gostava de aos 50 ser o Lionel aos 40. Quando era puto, porque acho que o Lionel é de facto muito brilhante. Internacionalmente, pá, o Dan Barber foi uma pessoa que mudou radicalmente a minha vida. Porquê? Porque o Dan... E quando? O Dan, quando eu conheço o Dan em 2018, salvo erro, por intermédio do Wiley Dufresne, eu conheço o Dan e ele faz-me pensar sobre uma coisa
muito simples, e uma coisa que me dói, que é o que é que nós perdemos. Daí a minha intifada da cozinha portuguesa e da preservação das receitas e da história e da cultura. Aliás, recomendo quem gostar de histórias sobre a gastronomia portuguesa e sobre a cultura portuguesa e quiser ter uma desilusão gigante para perceber que não há cozinha portuguesa, pode ouvir o meu podcast, que está disponível em todas as plataformas, chama-se O Chefe é que Sabe. Recomendo, e é obrigatório que ouçam a partir do episódio 1, por favor não ouçam o último, ouçam o primeiro, porque já vamos em 4 anos de gravação e eu confesso que já estou a ficar sem tema e está a ser difícil, mas os primeiros anos foram muito interessantes em que fizemos isto, que é de onde é que vem a cabidela, de onde é que vem o nosso pão, de onde é que vem o bolo rei, de onde é que vêm as favas, enfim, e falámos um bocadinho sobre isso, mas o Dan faz uma primeira questão extremamente existencial e que é dificílima, que é, e se calhar tu nunca pensaste nisto, que é, já paraste a pensar que nós selecionámos espécies durante séculos, não pelas que sabiam melhor, mas pelas que produziam mais. A melhor porca era a porca que paria 12 porcos, não era a que paria os porcos mais saborosos. A melhor cenoura era a que produzia mais tonelada por hectare, por metro quadrado, não aquela que tinha mais sabor. E isso traz-nos um legado muito pobre, que nós não sabemos muitas vezes o que é que perdemos. E eu vivo nessa ansiedade constante que estamos todos os dias a perder coisas. Tiago! É verdade, mas é verdade. E muito do trabalho que faço, tu sabes, de pesquisa, de recolha de informação bibliográfica, sei lá, só da Extremadura, da minha região, eu tenho um acervo com mais de 870 receitas tradicionais da região, recolhidas de pessoas do dia-a-dia. E é por isso que eu acho que em Portugal, estavas a falar de inspirações, tenho o Dan que me deu esta missiva muito importante, que é urge preservar, urge identificar, não porque tudo tenha que ficar, porque há coisas que são más, mas temos pelo menos saber que elas existiam. Exatamente. Mas em Portugal, por exemplo, adoro o trabalho da Maria Odete Cortes Valente, que é uma autora dos anos 60, que teve o trabalho... Epá, posso dizer uma coisa polémica? Podes, o que tu quiseres. É que eu acho o trabalho Aqui da Maria de podes Lourdes dizer Modesto o que muito meritório. Adoro. Meritório, Adoro. mas snob. Porque Maria de Lourdes Modesto tem um compêndio. Mais tarde fez coisas muito interessantes, mas inicialmente até o livro que as pessoas evocam como uma grande obra da cozinha portuguesa, que se chama Cozinha Tradicional Portuguesa, foi feito quando a Maria de Lourdes Modesto tinha um programa de televisão e pedia às pessoas para enviarem receitas. Ora bem, nós sabemos que nos anos 60 e nos anos 70 quem tinha televisão era uma faixa muito elitizada da população que nem sempre representava o povo mais mundano. Também é verdade que havia televisões nos cafés que as pessoas se juntavam para ver e que havia, obviamente, que há ali receitas que vêm do âmago da população e daquilo que a população comia. Mas a Maria Odete Cortes Valente, que é muito menos conhecida do que a Maria de Lourdes Modesto, de facto fez esse trabalho de pesquisa, de ir às localidades, e eu adoro quando tu abres um livro e diz os mitras da Zezinha, porque foi a Zezinha que deu aquela receita. Epá, isso para mim é ouro sobre azul, e é uma das ferramentas de pesquisa que eu mais utilizo, são os compêndios da Maria de Lourdes Modesto, e um livro fenomenal que se chama O Cozinheiro do Século XVIII, de Lucas Rigaud, que é absolutamente fenomenal sobre a cozinha portuguesa. Tu és fascinante, não sei se já te tinha dito. De onde é que vem essa tua vertente de investigador? Sempre foste um miúdo curioso. Tu tens essa mania de mentir às pessoas. Mas não estou a mentir, estou a ser sincera. A investigação vem da irrequietude de não saber. Epá, eu faz-me muita confusão. Faz-te espécie. A cena que mais comichão me faz é não saber onde é que o planeta Terra está enfiado. E não estou a falar da Via Láctea, estou a falar do universo. Epá, isto tem que acabar, man, em algum lado, tem que haver mais qualquer coisa. O que é que é? Se calhar nós somos só um ponto negro nas costas de um gigante e nem nos apercebemos com umas bactérias que andam no nosso braço. Bem, estou a divagar muito e ainda não tenho cannabis suficiente no sistema para fazer isso, mas faz-me isso, mas depois. Faz-me boa urticária não saber alguma coisa. E é por isso que eu não consigo fazer um prato sem ter o domínio completo de toda a estrutura do prato, que é, se eu dou-te um exemplo de um prato que tu provaste, num prato que nós tínhamos no menu de degustação do Quórum, que era peixe e tubérculos. E havia e isto começou com uma coisa muito simples, que era, nós fazíamos um processo, eu queria ter uma coisa parecida com molho de soja, mas não queria comprar molho de soja. Como tu sabes, eu primo nos nossos restaurantes para fazermos tudo, sem mostarda fazemos nós, sem ketchup fazemos nós, enfim, por aí fora. E eu queria fazer um molho de soja, mas não queria utilizar soja, então pensei, bem, então a soja acontece porque temos amido, portanto há uma conversão amilática, há uma fermentação por causa disso, há oxidação, e começámos a fazer uma versão de soja feita com cebolas. E utilizámos uma cebola que fermentámos durante 6 meses, e o primeiro lote foi absolutamente maravilhoso. O segundo lote era dreadful, era horrível, e foi feito exatamente, eu sou muito metódico, já tiveste em cozinhas minhas, acho que aquilo é meio laboratório, e aquilo ficou horrível. E então qual é que era a volatilidade? Era o produto, e começou muito por aí, que é, tu compras, e vamos concordar, isto é verdelho arindo, este verdelho arindo dos Açores é específico, mas um verdelho plantado nos Açores não é igual a um verdelho plantado em Colares, e mesmo um verdelho plantado em Colares, se for plantado numa quinta a 2 km de distância, é um verdelho diferente. Mas, no entanto, nós usamos cebolas e cenouras e batatas
Como se que são fossem... só cebolas, cenouras e batatas. Exatamente. E esquecemos que há cenouras que são plantadas junto ao mar em solos arenosos, Yeah. em solos xisto-argilosos, outras que têm mais escorrência hídrica, outras que têm uma exposição a norte e que apanham mais sol. E depois nós acabamos por, na cozinha, ter uma volatilidade de critérios porque não somos objetivos e sistemáticos e pragmáticos mesmo com o produto que utilizamos. E então muita da minha obsessão com a pesquisa vem daí, que é, pá, eu quero garantir que eu estou a falhar nas minhas condições, que é, se alguém disser que isto não presta, tem que ser tipo a melhor versão daquilo que eu posso fazer, que é para eu perceber porque é que não está bem. E então a pesquisa começa toda muito nesta obsessão de controle, sabes? Que é control freak mesmo, de pá, eu não quero que saia nada do controle, eu preciso de saber, eu preciso perceber porque é que está a acontecer, porque é que não está a acontecer, quais é que são os fenómenos físico-químicos que estão por trás de cada uma das reações e como é que eu os posso potenciar. Portanto, é só obsessão. Sou só um gajo- És um obcecado. sou um obcecado. Junta-te ao grupo. Olha, eu convivi de perto com o mundo da cozinha e da gastronomia. Convivi com o muito bom, mas também com o muito difícil. Com o muito duro. E vi muita gente a chegar e a desistir depressa. O Bourdain pôs o dedo na ferida quando escreveu o Kitchen Confidential, mas eu acho que há uma tendência brutal para endeusar este universo. Da cozinha, dos chefes. Epá, ajudas-me a acabar com este preconceito, porque é assim, é bonito, ok, o que passa cá para fora, mas as coisas não são todas Pai, mas sabes que rosas. eu acho que não é só do mundo dos cozinheiros, eu acho É que todo, é todo. sim, é verdade isso que estás a dizer. Eu acho que em todas as profissões há dementores. Não é? Há pessoas que se alimentam e sugam a felicidade dos que estão à volta para se alimentar e para ser felizes. E a J.K. Rowling não vai ficar chateada, nós estamos aqui a evocá-los. E nós temos alguns dementores no mundo da cozinha em Portugal, aliás, bastantes dementores no mundo da cozinha em Portugal, e nós não percebemos que há pessoas que vêm para agregar. Pá, tu conheces-me, sabes que se há coisa que eu sou, é tudo menos arrogante. Eu trato toda a gente da mesma maneira, seja um agricultor, um camponês, um tipo que lava louça, quem quer que seja. E o primeiro carimbo que eu levei quando entrei no mundo da cozinha era que eu era um pedante, um arrogante, porque falava com propriedade, porque estudava, porque levava as coisas com seriedade e porque levava o meu trabalho muito a sério. Às vezes até a sério demais, confesso. A sério demais comparativamente àquilo que se faz no mundo da cozinha. Eu acho que o mundo da cozinha em Portugal é um tremendo fediver. Eu acho que o mundo da cozinha em Portugal é feito de muito compadrio. E acho que há pessoas com imenso talento, extremo talento, pessoas que são maravilhosas, cozinheiros incríveis, que não têm metade da visibilidade de cozinheiros medíocres. Mas isso é um mercado a regular e tem as pessoas que ser críticas naquilo que fazem. Mas ninguém está preparado, porque tu vais a um restaurante, se correu mal, e tu já te aconteceu, de certeza, e aconteceu com o Joe, e sabes que eu desabafava muito com o Joe por causa disso, que o Joe conseguia ouvir sem julgamento de valor, quer dizer, pá, aquilo correu mal. É normal, são 300 processos dentro de uma cozinha, há um dia que vai correr mal. Yeah. E tu tens de pegar isso como uma oportunidade e não como uma ameaça. E a malta quer ser adulada. Ninguém quer que receber ninguém no restaurante diga, olha, se calhar podias melhorar aqui. A malta quer ouvir, pá, és o maior. Isto está bem feito. E enquanto nós estivermos nesta mentalidade do ego frágil e da falta de capacidade de encaixe de algumas realidades, eu não estou a dizer que eu sou o arauto da verdade e que aquilo que eu digo não, aquilo que o gajo está a dizer está a fazer uma crítica é correta, porque às vezes tens críticas que são completamente desajustadas por parte dos clientes e por parte até dos colegas, mas isso capta-te e filtrares. Agora tu não podes chegar completamente fechado àquilo que é uma perspectiva das outras pessoas. E o mundo da cozinha em Portugal vive muito de replicação daquilo que se faz lá fora, de replicação de padrões, de receitas em que se altera 2 ou 3 produtos daquilo que se faz lá fora, em Portugal e no mundo, pá, mas nós estamos metidos aqui numa caixinha muito pequenina em que há um status quo de algumas pessoas que têm que ser mantido e que tem que vir alguém para agitar as águas um dia e não vai aparecer, porque nós já sabemos como é que as coisas funcionam e portanto vai tudo Sabes ficar que na mesma. é sempre, apesar disto olha, eu vou fazer as neiras. Apesar desta situação da cozinha e de eu ter vivido isto muito perto e por isso me chatear, há coisas que me aborrecem, por outro lado eu fico contente por perceber que aquelas pessoas à mesa de quem eu me sentei e que me deram de comer e que eu de facto gostei muito, naturalmente se afastam deste fogo de artifício que se vive à volta daquilo que se passa com uma cozinha em Portugal, que não é de todo, não é? A cozinha em Portugal és tu, era o Joe, é a dona não sei quantas que tem uma tasca E a que senhora serve. que faz as bifanas aqui ao lado? Exatamente, é a senhora que faz feijoada de lebre como ninguém e que ninguém sabe quem é e que está lá escondida, mas que toda a gente lá vai. Isso é que é a cozinha, para mim, honestamente.
Conta-me como é viver numa cozinha regularmente, mas por partes. Primeira parte boa, o que é muito fixe de trabalhar numa cozinha? Eu vou-te responder isso, eu queria só acrescentar uma coisa Acrescenta ao o que que tu estávamos a quiseres. dizer, que eu acho que é muito interessante, que é, tu, para além de teres todos esses, e concordo plenamente contigo, a cozinha é aquilo que se faz em qualquer uma das circunstâncias, boa, melhor ou pior, depende da perspectiva do utilizador. Yeah. E os maiores barretes da minha vida foram a 5 euros, que foram coisas imprestáveis, e foram a 500 euros, que eram coisas igualmente imprestáveis. E, portanto, eu acho que este paradoxo da elitização do acesso comercial à cozinha, em que tu tens alguns arautos, que são os arautos da verdade, que dizem o que gostam, e eu vou contar, deixa-me só contar esta história muito gira, eu não vou falar em nomes, mas é uma história muito gira, de quando eu pus o dedo no cu de um crítico no Quórum, que foi um crítico da praça, que depois eu vou-te dizer em off quem foi, bastante influente na altura, tem decaído um pouco na sua predominância, vai-se lá perceber porquê, em que vinha, sentava-se à minha mesa e dizia, pá, eu estou farto destes restaurantes contemporâneos hoje em dia, é tudo muito complicado, tudo cheio de narrativa, tudo cheio de histórias, 40 ingredientes num prato, uma pessoa não percebe nada, e eu percebo o ponto de vista dele. E o meu menu do Quórum que tiveste a oportunidade de fazer tinha estas oscilações, que era, eu tinha uma coisa muito nihilista, muito simples, 2 ingredientes, e de repente dizia, não, eu não quero que ninguém diga que isto é dificuldade técnica, que nós estamos a esconder, a seguir vamos pôr uma coisa estupidamente técnica, muito complexa. Pá, e o gajo come o menu e ele estava com este discurso a refeição toda, pá, estou farto de coisa. E chega ao fim, então, o que é que tu achaste? Já ia dizer o nome do gajo. O que é que tu achaste do menu? Estava tudo bem? Foi dentro das expectativas? Pá, não, sim, aquele prato que estávamos a falar agora do peixe e tubérculos, pá, absolutamente incrível. Fenomenal, muito bom, pá, é das melhores coisas que eu comi este ano. E eu assim, pá, curioso. E ele, porquê? Porque é o prato mais complexo que eu tenho. Tem 32 elementos diferentes, tem 4 técnicas absolutamente diferentes de trabalhar só o mesmo tubérculo. Isso não tem sentido nenhum com aquilo que estavas a dizer. Apresenta-te coisas tão nihilistas que tu dizes que gostas tanto e agora de repente apanhas a coisa mais complexa e é aquela que tu dizes que é a melhor. Pá, e o gajo ficou branco, lívido, não me respondeu e disse, tens razão, estou a ser um bocadinho hipócrita. E o gajo que ia para escrever nunca escreveu. O gajo ficou chateado, obviamente nunca escreveu, mas eu não fiz isto de forma beligerante, eu fiz isto de forma crítica, que é, pá, cala-te, meu. Estás a ver? Tipo, não digas nada. E eu em oxímoro, dou uma das pessoas que eu mais respeito no mundo da gastronomia, que é o Fernando Melo, que é crítico de Evasões, e eu lembro-me de estar muito ansioso por receber o Fernando no restaurante, que nos fez uma crítica, pá, fenomenal, mesmo a melhor crítica que eu recebi até hoje, a seguir à do Joe. Mas o Fernando faz uma crítica e eu lembro-me que a meio do menu eu estava muito ansioso e, pá, Fernando, está tudo a correr bem? E ele diz-me, senta-te. Com aquele ar do Fernando, o gajo fica assim meio encaralhado, sentei-me, e ele, claro, está tudo bem. Deixaste de sair, não deixaste? Estavas na cozinha, viste, deixaste de sair. Provaste? Eu não estou aqui para dizer se está bom ou se está mau. Eu estou aqui para perceber o que é que está dentro da tua cabeça. Pá, e olha assim para o gajo e digo, Fernando, tens aí trabalho pela frente. este gajo tem razão. E sabes que eu próprio dei por mim a fazer esse exercício, que é nas minhas visitas a seguir aos restaurantes, em tentar que eu, pôr-te nos pés não, é tipo do género que era do género, ir provar uma cena e dizer, falta sal. E depois penso assim, bem, mas se calhar não é defeito, é característica do cozinheiro. E depois ser o limite de sal que para mim estava abaixo, ser consistente a todo o menu, e eu pensar assim, bem, esta é a ideia do tipo, fixe, porreiro, consistente, tecnicamente bem executado, eu faria diferente. Boa, é isso mesmo que acontece. Mas foi graças ao Fernando. E eu acho que o mundo da cozinha ainda é muito sobre isto, que é um conjunto de pessoas iluminadas que acha que tem o poder de dar opinião e de poder fazer a alteração daquilo que são os decursos dos negócios de cada um, e é brincar com a vida dos outros. E eu, como já estou farto que brinquem com a minha vida, resolvi desde 2018 fazer um hiato e não vou a eventos de chefes, não dou entrevistas, estou a abrir esta exceção, como tu sabes, porque és tu. Porque eu sou fofinha. Mas, epá, até amigos meus, sabes, tenho uma relação bem boa com o Unas, por exemplo, e ele está-me sempre a dizer, pá, não sei o quê, quando é que fazemos? Eu, pá, não faço. Estás a gozar. Não faço, não vou, não quero. Eu quero é estar quieto. Deixa-me estar, eu estou bem no meu cantinho. E é um bocadinho isso. O dia-a-dia na cozinha, a parte boa, é a família que tu crias. Yeah.
as ligações. E que é outra coisa que se diz de forma vulgar, não, nós na cozinha somos uma família. Epá, não és. A maior parte das pessoas têm cozinhas completamente dantescas, sustentadas dentro daquilo que é trabalho de miúdos, que vêm com uma ilusão pelo mundo da cozinha e que estamos a arrebentar as gerações futuras, porque os putos saem da escola com uma ilusão que vou trabalhar com um ganda chefe e depois vão trabalhar 12 horas, o chefe está sentado à mesa a beber copos. Isto não estou a falar da generalidade, mas estou a falar de alguns exemplos, principalmente no segmento mais premium, como tu sabes que acontece. E que o chefe não está no batente com eles, não desenvolve o trabalho com eles, não os respeita, trabalham mais do que 8 horas diárias ou 40 horas semanais, não têm 2 folgas, têm aquela treta da folga e meia que eu nunca percebi, não é? Porque se vais trabalhar já não é folga, portanto isso da folga e meia já não existe. Eu acho que o que nós estamos a viver e a crise que estamos a viver no setor agora é muito culpa dos nossos profissionais da cozinha. Eu na minha cozinha tenho um ambiente que tu já viste, é extremamente familiar, nós preocupamos-nos genuinamente uns com os outros, facilitamos toda a gente. Pá, ainda agora, sábado, a minha equipa disse-me, chefe, não vai ver o Benfica sábado? Pá, não. Sábado estamos cheios de trabalho, não vou. Mete o dia de férias que a gente aguenta. Pá, e ele só ter a minha equipa a fazer isto para mim, estás a ver, é de uma gratificação extrema, enorme, enormíssima. E eu acho que essa é a melhor parte, que é o que tu levas dentro da cozinha. A pior parte de todas são de facto os clientes, porque tu estás constantemente a ser avaliado, pessoas que sabem muito menos do que tu e muitas vezes as pessoas entram no teu espaço muito chateadas, muito mal-humoradas, não tentam te perceber, criam uma expectativa na altura do pedido que não corresponde à realidade e de repente destroem-te de cima a baixo. Eu tive esta semana, dou-te um exemplo, uma crítica de uma cliente. Nós temos um período de permanência no restaurante para quem não tem reserva, porque há reservas, não é? Sentou-se, dissemos que tem 2 horas para poder estar na mesa, se quiser ficar, não há problema, temos uma reserva, tranquilo. Passaram as 2 horas, disse, olha, pode-me arranjar mais uma cadeira que vai chegar um amigo nosso. Nós avisámos que eram só 2 horas, lamentamos, mas não é possível, tem que pagar e tem que se ausentar do espaço. E a pessoa vai para a internet e escreve restaurantes xenófobos, porque era uma pessoa que tinha uma orientação sexual diferenciada, só percebi isso mais tarde, nem sequer percebemos naquela altura. Não está escrito na testa das pessoas pois, ainda. Visto, não é? E ainda bem, não é? Porque também ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, até eu, não é? Tenho na minha equipa, temos 7 pessoas que têm orientações sexuais não normativas, digamos assim. Tenho 7 nacionalidades a trabalhar comigo neste momento e de repente levas um carimbo de alguém que vai para a internet e que por represália não me deixaste ficar, então olha, vocês são xenófobos. E isto é a pior parte de trabalhar numa cozinha e no restaurante, são as pessoas. Porque temos uma cambada de pessoas frustradas que acham que o que é giro é fazer os outros miseráveis. E pior do que isso, não percebem que estão a colocar em risco o dinheiro das pessoas, a sustentabilidade familiar, pessoal. Isso. É fácil, não é? Estão tão ali feio, prontinhos para agredir. É tão feio. Portanto, o meu sonho é ter um restaurante que só sirve ChatGPT. É só, quem come? ChatGPT chega lá e diz, comes o que quiser. E aquilo sério. Olha, esta realidade que vivemos ainda hoje, mas que eu acho, é a minha opinião, que irá eventualmente terminar, que transforma os chefes de cozinha em estrelas de rock and roll, a ti parece que vai durar muito ou que é um castelo de cartas prontinho a cair? Eu acho que vai durar muito. Achas? Porque é negócio. E enquanto for negócio, vai durar. E há muita gente a ganhar dinheiro à conta dos chefes. Dos bons, dos maus e dos medíocres. E infelizmente há muito mais medíocres do que bons, por uma razão simples, é que os bons são críticos e ninguém quer gajos críticos, porque os gajos críticos são chatos, meu, dão trabalho, meu. São os chamados urbano-depressivos, as pessoas que colocam em causa as coisas e com alguma legitimidade, acho eu, porque é só quando colocamos em causa que as coisas evoluem, e é o princípio filosófico mais básico, não é? Se penso logo existe, se deixo de pensar. Foi-se. Se não fosses cozinheiro, o que é que devias a fazer? Agricultor. Que bom. Ou viticultor. Melhor. Mais específico. E é o futuro. É o futuro? É. Já vamos falar do futuro. O meu sonho é deixar a cozinha. Não, deixar, por amor de Deus, não. Vá. Estou-te a dizer? Não, deixar não. Para os amigos, pelo menos, não. Não, sim. Até porque... Vamos ouvir a música que tu falavas lá no início, o Riverman, do Que Nick coisa Drake. bonita. Desfrutem. É lindo. Betty came by on her way, said she had a word to say about
things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the riverman, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. Em 1899 nascia na África do Sul Alexander Sirch, irmão de Charles James Sirch e correspondente habitual de Fernando Pessoa. Como já perceberam, o Alexander Sirch é um semi-heterónimo do poeta e tu, Tiago, escolheste o maravilhoso Perseverança como poema para hoje. Isto não é fácil de ler, vamos ver se a coisa corre bem. Perseverança. Não digas que o trabalho é desperdiçado, nem que o esforço falha ou parece, no fundo. Não digas que aquele ao dever curvado é um entretanto dos sonhos do mundo. Pois não é em vão que em golpes seguidos, com pressa medida, em fragor crescente, o mar atua nos rochedos batidos e invade a praia ruidosamente. É certo que enfrentam as suas investidas, do seu bater forte parecem troçar, esmagam com força as vagas erguidas e em espuma fazem as ondas rasgar. Mas ele bate e bate com força, em dias, semanas, em meses e anos, até que apareça moça sobre moça que mostre os seus gastos, pacientes ganhos. E os anos passam, as gerações vão, e menor se quedam as rochas cavadas, mas ele, com lenta e firme precisão, baterá na terra suas altas vagas. Certo como o sol e despercebido como de uma árvore ao seu crescer, trabalha sem ser iludido pela tenaz imagem que se pode ver. E quando o seu fim de todo obtém, em sonoro embate, para fender-se lança, seu poder imenso ainda mantém, e ainda mais além nas águas avança. Parece-me óbvio, mas queres explicar porquê este poema? O Alexander Sirch se calhar é o meu heterónimo favorito do Fernando, e que tem esta capacidade que para mim é absurda, de olhar para o óbvio e torná-lo etéreo, materializável e com uma perseverança no tempo. Eu imagino sempre quando o Fernando estava a escrever isto, que estava sentado na costa, e a capacidade que ele teve de, ao contrário de todos nós que só vê uma onda a bater, que vê os rasgos nas encostas, a forma como o tempo passa para lá das nossas gerações, e perceber que o trabalho, e acredito que ele sentisse que o seu trabalho fosse um trabalho que pudesse suplantar a sua própria longevidade, e que só tinha que ter persistência e perseverança que não teve, por exemplo, o Nick Drake, que pôs o término à sua vida aos 26 anos, mas que ter a perseverança de continuar, por muito exaurido que fosse o trabalho, de continuar a fender como as ondas a bater nas rochas e a criar novos entalhos, novas perspectivas, nova erosão. E eu levo isso muito para a minha vida, que é, tu às vezes estás a bater, parece que estás a bater água sobre pedra, mas vais fazendo moças, vais conseguindo construir, vais conseguindo edificar, vais conseguindo consolidar. E eu, no alto dos meus 35 anos, Fofinho, tão querido. confesso que sinto muito isso. Sinto que é um caminho que é feito de ansiedades, de vontade de querer mudar rápido, de querer fazer, de construir, de idealizar, de edificar, mas que só temos de ter perseverança, calma, tempo e taciturnidade para deixar o tempo rolar, e que aquilo que é o resultado da erosão que vamos criando vamos receber no futuro, boa ou má. E é por isso que eu tento cativar cada vez mais a boa e cada vez menos a má. Projetos profissionais atuais, além de largar a cozinha e tornar-te vinicultor? Pode ser que esteja em um programa de televisão na calha, para sair no início do ano que vem. A sério? Coisa muito interessante. Eu acho que vai ser importante para mim, mas essencialmente para Portugal. Eu não percebi, eu tentei na altura até oferecer-me para ser só narrador, mas exigiram que eu aparecesse. Eu, pronto, tudo bem, tranquilo, mas vai ser uma coisa muito importante, eu acho, para mim, do ponto de vista pessoal. Vai ser a concretização de muitas ideias e eu dar voz a muita gente que não a tem. Pretendemos que seja uma coisa diferente, sem receitas, essencialmente sem receitas, porque Portugal foi o país feito sempre
sem receitas, de muito empirismo, mas que vem mostrar os heróis locais que estão no nosso país e que vem recuperar algumas coisas de forma futura para as gerações que aí vêm, muito interessantes. Para além disso, temos a minha emancipação do mundo da cozinha, que está para breve. Está para breve, penso eu, e espero eu, de que, mas essencialmente, como diz o Zé Mário Branco, eu quero é ser feliz, caralho. Deus, temos tempo para mais uma música? É o minuto final e depois fechamos, pode ser? Vamos ouvir o outro Buckley. Até podes fazer um fade-off só com isto, que é lindíssimo. Pá. Não, que eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente fechar. Esta música, se não importa, se calhar faço uma contextualização porque é que eu escolhi. Rápida. Muito rápida. Esta música chama-se You and I, do Jeff Buckley. Foi publicado 1 ano depois da sua morte. O Jeff morreu a dar um mergulho num rio chamado Wolf Creek e a cantar o Whole Lotta Love, e só foi visto morto novamente. E esta música foi gravada 1 ano antes e fala de um mergulho e de um contacto dele com os olhos prateados. E os olhos prateados são a morte, não é? Portanto, lembramos do Morfeu que colocava as moedas nos olhos dos mortos, e ele fala sobre uma conversa, uma dialética dele com a morte, completamente à capela, e que quando sai 1 ano depois da morte dele, e eu quando tive a oportunidade de ouvir a discografia e cheguei a esta música, que me arrepiou, porque sinto que ele está a falar connosco desde a morte e que é quase premonitória daquilo que vem para a frente. E eu acho que este é um traço, a intemporalidade, estava a falar agora do Só Quero É Ser Feliz, de Zé Mário Branco, que é da grande música do FMI, mas eu acho que a intemporalidade só está ao alcance dos maiores artistas do mundo, e o Jeff era um dos maiores artistas de sempre. I've walked before. Acho que não temos muito mais tempo, Tiago. Este programa chama-se Ganas de Conversar. De que é que tu tens ganas, Tiago? De ver pessoas felizes. São umas ganas boas essas. Pois são. Estou a tentar que sejam. Muito, muito, muito obrigada por teres vindo. Foi maravilhoso. Tu é que és Tá. maravilhosa. Beijos. Sempre precisares, meu amor. Até à próxima. Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar.